então em torno de 800 litros de água. Jesus disse aos empregados: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Os empregados foram buscar 800 litros de água e encheram as talhas até em cima. Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando os empregados foram tirar a água, já não era mais água, era vinho. Eu vou repetir, não é porque você não entendeu, é só para grifar na sua mente. Enchei de água essas talhas. E os empregados encheram-nas até em cima. Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando eles foram retirar a água, não era mais água, era vinho. Nós não glorificamos a Deus porque nós lemos esse texto por várias vezes e achamos que o milagre que Jesus operou aqui é a coisa mais fácil de se fazer. Inclusive, depois da gente ler esse texto sem o devido exame, a gente chegando em casa, a gente até transforma a água em vinho. Mas será que o milagre que Jesus operou aqui em Caná da Galileia, transformando 800 litros de água em 800 litros de vinho, será que foi um milagre fácil de se fazer? E isso aqui passa despercebido diante da visão, da leitura da maioria dos cristãos. Para Jesus transformar 800 litros de água em vinho, seria assim, cientificamente, muito difícil. Porque Jesus necessitaria de um reator atômico com aceleração termonuclear. Número 2, Jesus precisava desestruturar os átomos, ou seja, separar prótons, eletrons e nêutrons. Terceiro, Jesus precisava reestruturar tudo novamente para criar carbono e nitrogênio que não existe na água. Para você transformar 800 litros de água em vinho, você vai ter que desembolsar alguns milhões de reais. Primeiro você vai ter que comprar alguns milhares de metros quadrados, uma área, contratar terraplanagem, engenheiro civil. Você vai ter que montar uma engenhocazinha, importar algumas máquinas da China, de alguns países da Europa. Você vai ter que contratar físicos, químicos, para você ter a energia de cerca de 400 bilhões de estrelas, para você poder transformar 800 litros de água em 800 litros de vinho. Isso vai demorar em torno, dependendo do que você dispõe no bolso, cerca de um ano e meio. Jesus, com uma palavra, enchei de água essas talhas, e encheram-nas. Ele disse: tirai agora. Quando retiraram, já não era mais água, era vinho. Com uma palavra, Jesus fez aquilo que parece ser impossível ao homem, o que é necessário um tempo, um período e um investimento milionário para poder transformar 800 litros de água em 800 litros de vinho. Só que tem um detalhe: vinho não nasce vinho. Vinho foi uma semente selecionada que alguém plantou. E não apenas a semente selecionada, é preciso também selecionar o terreno, para que você possa plantar esta semente selecionada. Depois que você planta a semente da uva, da vide, é necessário você esperar pelo menos 3 anos para que as flores da vide brotem. Uva não nasce da noite para o dia. Por que é preciso demorar tanto tempo, pastor? 3 anos. É necessário demorar todo esse tempo para que o caule, o tronco da vide, ele seja fortalecido, assim como as raízes, para suportar o peso dos seus frutos no caixo. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, é um dos livros que eu muito gosto. Existem alguns níveis de interpretação no livro de Cantares de Salomão. A verdade é que Cantares de Salomão é um livro que também a gente pode interpretá-lo de forma alegórica. Isso aqui fala do relacionamento entre Salomão e a Sulamita, que era uma jovem inculta que ele estava introduzindo dentro do palácio de Jerusalém. Esse livro aqui é um livro que tem estrofes, ele é um poema, ele fala, ela fala, tem um coro. Para você ter uma ideia, no capítulo 1, versículo de número 3, ela está falando. No capítulo de número 1, verso 5, existe um coro. Ela continua falando. No versículo de número 9 ele fala, no 11 ela,
No versículo de número 15 ele fala, no 16 ela, no capítulo 2, verso 1, ele fala, no 3 ela fala, no versículo de número 10, ela diz assim: o meu amado fala e me diz. Aqui a Sulamita falando para Salomão, que nós devemos entender o livro como sendo um relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então entenda nessa noite que aqui é Cristo falando para nós, e a noiva diz: o meu noivo me fala e diz. E olha o que o noivo diz para ela: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha. Olha como Cristo considera a igreja como uma pomba. Segundo a ornitologia, essa espécie de pomba não tem a vesícula biliar, não tem fel. E você sabe que a pomba, ela pode ser uma tipologia do Espírito Santo. Noé soltou uma pomba, lembra? Lá no período do dilúvio. A igreja também é tido como pomba. Por que não tem a vesícula biliar, não tem fel? Porque a igreja não tem ressentimento, não tem ódio. Assim como o Espírito Santo que habita na noiva, na igreja, não tem ressentimento, não tem ódio, não tem rancor. E ele diz: pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Olha que lindo isso aqui. Mostra-me a tua face, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Posso fazer um pedido a você? Levante a mão direita comigo assim. Fale uma palavra que possa glorificá-lo. Olha o que ele está dizendo: a tua fala é doce. Você pode dizer uma palavra que possa bendizê-lo, que possa exaltá-lo? Fale: eu te amo, Jesus. Diga: glória a Jesus. Fale uma palavra que possa exaltá-lo, magnificá-lo. A tua voz é doce. Versículo de número 14, versículo de número 13, 14. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Versículo 15. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí eu faço uma pergunta para os senhores, para as senhoras: raposa chupa a uva? Eu falei para o pastor Hugo em resposta que eu sou baiano e morava em Salvador, mas na verdade eu não nasci em Salvador. Eu nasci numa pequena cidade chamada Ipirá, no sertão da Bahia, uma cidade com 60 mil habitantes. Eu nasci na roça, na fazenda. Meu pai era um fazendeiro tradicional e eu nasci lá. Eu sou uma bênção. Eu não dei trabalho nem para nascer. A parteira foi lá em casa fazer o parto da minha mãe, amanhecendo o dia. E lá em casa tinha muita galinha, peru, porco, cachorro, gado, tinha vaqueiro na fazenda, tinha galinha da Angola, que a gente chama na Bahia de saqué, que aqui chama de cocá. Sim? Sim, gente? Vocês estão aí? Então lá em casa tinha muito, e tinha muita galinha e tinha puleiro. Vocês não sabem o que é puleiro não, só eu que sou baiano que sei o que é puleiro. Tinha muito puleiro lá, eram vários puleiros, e sempre aparecia raposas lá em casa para comer as galinhas. Eu sou um dos filhos da casa, porque eu tenho Osírio, Domilson, Edmilson, Nilson, Joilson, Neila, Elso, Cláudio, Lia, Helena, Osmi, Genildo, Elizabeth, Veronice, Nilza. Eu tenho mais de 20 irmãos. Mas a minha mãe dizia assim: ô Dene, dá uma olhada
nas galinhas, porque a raposa tem um focinho esguio, e ela sempre aparecia para forçar a madeira do puleiro, para pegar as galinhas dentro do puleiro, e minha mãe ficava revoltada. As raposas, elas, com seu focinho esguio, sempre aparecia para comer as galinhas. Raposa é parecida com cachorro e tem ações crepuscular. Sempre é depois do pôr do sol que as raposas aparecem. Mas raposa não chupa uva, raposa não come flor, porque raposas são animais carnívoros. Inclusive, dentro das lendas, por exemplo, as tradições antigas, as raposas sempre teve símbolo da astúcia. Na Roma era considerada o demônio do fogo. Na Germânia era o animal símbolo do deus enganador Loki. Na antiga China e na Ásia Oriental, era tida como símbolo sexual e erótico. Nas lendas japonesas, as raposas desempenham o papel de feiticeiras. E no norte da Áustria, ela é o símbolo do próprio diabo. Raposa na Bíblia sempre aparece assim, como algo que destrói. Lembra do período de Neemias? Os inimigos de Neemias falou a respeito das raposas que destruiria os muros que eles estavam levantando. Aqui no capítulo de número 2 de Cantares, elas aparecem como aquelas que vêm para destruir a vinha. Mas você não observou, ou talvez observou, elas aparecem exatamente quando as vinhas estão em flor. E elas não comem flores. Já disse e repito, raposas são animais com ações crepusculares, são carnívoros. Pastor, por que as raposas aparecem exatamente quando a vinha ou as vinhas estão em flor? Quando está exalando o aroma? É porque quando as flores aparecem, aquela árvore está denunciando ou anunciando que os frutos estão para nascer. E as raposas aparecem exatamente no período das flores para frustrar o propósito, para frustrar o sonho. Você já esperou até agora 3 anos de espera. E quando as flores brotam, que exalam o seu aroma, aparecem as raposas, as raposinhas. Olha que Salomão aqui usa o diminutivo, que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Por que raposinhas, pastor? Porque existem coisas que parecem ser inofensivas e não são. Salomão está pedindo que a gente apanhe as raposas que causam mal às nossas vinhas que estão em flor. E por que raposinhas no diminutivo? Porque existem coisas pequenas, pecados familiares, pontos de contatos, que às vezes atrapalham a nossa comunhão, que frustra o nosso propósito, que quer arrancar os nossos sonhos. E eu vim aqui nessa noite para dar um alerta para você. Se tem a raposa que está rondando a sua vinha, você vai fazer algo com essas raposas hoje. Tudo aquilo que está atrapalhando, que quer arrancar os seus sonhos, frustrar o projeto, você vai pegar e vai afastar da sua vida, da sua casa, da sua empresa, das suas amizades, do seu círculo de amizade. As raposinhas parecem ser algo inofensivo. Eu li uma historieta uma certa vez, que uma criança estava brincando e ela desapareceu da visão da mãe. E a mãe procurou o menino e não encontrou. Daqui a pouco o menino chega assustado dentro de casa. E ela pergunta: menino, onde é que você estava? Ele disse: mãe, eu estava lá no mato brincando. Com quem, meu filho? Ela disse: eu estava brincando com a cobra. Ela disse: mas como que você estava brincando com a cobra? Que perigo, meu filho. Respondeu ele: mãe, a cobra era um bebê. Como que era um bebê? A cobra fazia tic, tic, tic,